Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal e bem-vindo ao Almoço com o Thiago Vieira. Esse vídeo sai todos os dias a meio-dia e você pode almoçar aí ouvindo eu aqui falar de supermercado com você, trazendo alguns conhecimentos, o que você pode melhorar na sua loja, por aí vai. E hoje nós vamos reagir simplesmente a um podcast onde o fundador da terceira maior rede do país, que vende aproximadamente 40 bilhões por ano, que é o Grupo Mateus. Vamos reagir ao podcast do seu Wilson Mateus, que ele foi lá no Sócio Podcast, do Bruno Perini, da Malu Perini. Eu assisti todo esse podcast, fiz mais de 10 anotações aqui de tudo que eu aprendi com esse podcast. E, cara, é uma aula. E eu tive que dividir isso em duas partes, porque é uma baita aula. Essa aqui é a primeira parte, onde nós analisamos aqui 5 trechos do podcast, que, cara, você vai ver que aula que é. E amanhã eu vou soltar já a parte 2, né? A parte 2, que é a segunda metade desse grande podcast. Você não pode perder. Então acompanha comigo esse react aí. Vamos, produção, coloca na tela aí. A gente sabe que a competição nacional e das multinacionais é muito grande. Eu era muito temeroso e sempre me preocupei com a concorrência. Eu tenho que crescer, eu tenho que ter volume para suportar uma guerra, uma competição mais acirrada, né? Mas aí teve um lado bom, que eu passei a ser conhecido, a maioria dos fundos passaram a nos visitar e participar de inauguração de loja e olhar o nosso modelo, e muita gente não acreditava no nosso modelo de negócio, que era atacarejo com serviço. A gente teve que explicar muito, que a gente tinha ali uma DRE por setor e que fazia sentido aquele serviço porque ele tinha vida própria, era como se fosse ali uma loja dentro da outra loja. Vamos aí, produção. Olha só o que ele falou. Aqui nós temos 2 pontos de atenção. Primeiro, ele sempre se preocupou muito com a concorrência, ele fala até com as multinacionais, que deve ser Atacadão e Açaí. E depois ele fala que os fundos de investimento começaram a visitar as empresas dele e eles foram um dos primeiros a montar o atacarejo com serviço, com os perecíveis. E inclusive eles têm vários serviços dentro da loja, como comida japonesa, pizzaria, etc. e tal. E os fundos questionavam esse modelo de negócio e ele falava, é como se fosse uma loja dentro da outra, um negócio dentro de um negócio com DRE separada por setor. Então ele olha cada setor como uma unidade de negócio. E é isso que você deve fazer. Seu hortifruti tem que ter uma DRE, seu açougue tem que ter uma DRE, sua padaria tem que ter uma DRE. Se você tiver outras categorias, como eu gosto de ensinar, tem que ter uma DRE separada para ver se aquele setor é lucrativo. Então já começamos logo com uma baita lição e eu fico feliz que esse termo, negócio dentro do negócio, criar setores dentro do supermercado, eu falo desde 2020. E olha só, o Wilson Mateus falando de atacarejo com serviço, loja dentro da loja, com DRE separada. Cara, então, tipo assim, eu fico feliz de ver que sempre estivemos no caminho certo. Olha só a mentalidade do seu Wilson relacionada a isso. Continua, produção. E a partir disso, os investidores, o mercado financeiro começou a realmente nos conhecer, a entender o nosso modelo de negócio. É um baita modelo, a gente vê pelos números, porque a ação no passado subiu 60%. Caramba. E se a gente pega aqui o CAGR, né, o Compound Annual Growth Rate, ou seja, a taxa de crescimento composto anual do lucro dos últimos 5 anos está em 48,33%. É um crescimento muito forte de lucro. Em um setor que os investidores da Bolsa, eles sempre olham assim meio desconfiados, porque varejo no Brasil é complicado. Então, vocês têm uma margem bem mais alta que a concorrência também. Então, é muito interessante a história. E agora, voltando para o começo. E uma pausa aqui para falar dos nossos parceiros, né? Se você está procurando uma contabilidade correta, que vai aumentar o seu lucro líquido, fazendo você pagar menos imposto, e você vai dormir tranquilo de que eles estão fazendo a coisa certa dentro do seu negócio. Tem aqui a FGF, super indicada por nós, nosso amigo Fábio Gomes, que inclusive fiz um baita podcast com ele. E se você quiser conversar com o comercial dele, aqui embaixo tem um link aqui do comercial, é só chamar lá, marcar para uma reunião. E aí é o seguinte, olha só que interessante. O Grupo Mateus é um grupo que recentemente eles abriram a IPO. Eles venderam suas ações na bolsa e levantaram muito dinheiro. Dos 3 que estão lá em cima, o Grupo Mateus é o menos endividado, é o menos alavancado. Então eles trabalham hoje com o principal foi o IPO, o dinheiro que entrou da bolsa,
e com muito pouco recurso bancário, muito pouco empréstimo. Cara, e aí a margem de lucro dele é extraordinária, porque ele tem um grande volume de compra, são atacarejos de serviço, por isso que tem aqueles números de lucratividade que o Bruno Perini falou. E estão em constante expansão. Nesse podcast você vai ver uma hora que o caixa aperta, vai ver momentos de superação, você vê que ele vive a dificuldade que todo mundo vive, certo? Então vamos lá. Vamos agora para o próximo ponto, onde eu achei super interessante. Coloca aí, produção. Eu lembro, Bruno, que até é pena que naquele tempo a gente não gravava, não tirava tirava foto. aham. Eu lembro que eu fiz Mercearia Mateus e a frente da loja eu pintei de verde e o letreiro era preto. Só que a letra era fraca e as primeiras chuvas que deu escorreu. O nome Mateus escorreu a lista, assim, e aquilo ficou quase um ano, porque eu não ligava muito, não. O importante é que os clientes estavam Tava entrando e vendendo. E se eu tivesse tirado foto da época, seria muito interessante mostrar aquelas fotos. Você tinha quantos anos nessa época? Em 86, quando a gente abriu a mercearia, eu tinha 23 anos. 23 anos. Bem novo. Começou muito novo, então. Tudo que aprendi Pausa aí, apanhando. Você vê que ele começou com uma mercearia, ele era de outro ramo antes, né? Fala no podcast. Ele conta aí, esse trecho é legal, que ele conta que começou uma mercearia que até a comunicação visual externa, a tinta saiu com a chuva, e ele falou, o que importa era o cliente entrando. Olha que legal a superação, o cara saiu de baixo, lá no Maranhão, né? Ele é do estado do Maranhão, interior do Maranhão, não é nem da capital, interior do Maranhão. Pode continuar aí. Foi apanhando na vida, sabe, Bruno? Eu sempre digo que eu não tive vida fácil. Tudo foi muito difícil para mim desde o começo. E em alguns momentos eu até perguntava, mas meu Deus, por que que eu passo por tudo isso? E hoje eu agradeço muito a Deus porque me possibilitou todas aquelas dificuldades que eu vivi. Eu jamais conseguiria ter equilíbrio com o patrimônio, com tudo que a gente construiu hoje, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Porque eu vejo muitos jovens que às vezes ganham dinheiro e acham que tudo é fácil, que a vida é fácil. Primeira coisa, você esquece, acha que não precisa mais de Deus, que a força do seu braço, ela é suficiente, e aí é onde começa o risco, e aí é onde começa a derrocada. Então, isso me deu muita preparação para o que a gente é hoje, para o equilíbrio que eu tenho hoje, porque aquilo que eu acredito, os meus valores, eu tento transferir para os meus filhos. Porque passamos muitas dificuldades, muitos momentos, mas muitos momentos difíceis. Quase quebrou várias vezes? Quase quebrei várias vezes, muitas vezes. Então, e até hoje eu falo para o Túlio, falo para o nosso time internamente lá, e como eu quebrei 2 vezes, Bruno, eu tinha muita preocupação, eu era fissurado pelo caixa, dinheiro no caixa. Eu lembro que na época, ali nos anos 90, eu assistia a palestra do professor Marines e uma coisa me gravou muito, Bruno. Toda a palestra que ele dizia, empresa não tem que ter sede, empresa tem que ter caixa. E eu dizia a mesma coisa. E aí, eu visitando com os meus filhos esse dia uma sede de uma empresa grande, uma empresa bacana, que é fornecedora nossa, aí o Thiago, o João. Mas papai, por que nós não faz um administrativo desse? Eu pensava comigo, ele não sabe, tanto que eu tenho que me preocupar. O problema é o caixa. Aí tem o custo, né? Que é geralmente grande, não só para manter, como para fazer. Tem muito negócio que a gente conhece, inclusive, de pessoas que passam por aqui em treinamentos nossos, que o cara vende bem, só que ele vende para receber em 12. E aí quando ele vê, tá sem caixa. E aí tem que começar a pegar dívida, dinheiro emprestado num país de custo alto, né? Juros altos, é muito complicado. Pode pausar, produção. Aqui é o seguinte, olha só, vários insights nesse trecho aqui. O primeiro é a história de superação do seu Wilson. Começou de baixo, passou muita dificuldade, quebrou 2 vezes. Como o cara quebra, acontece o que ele fala posteriormente. Você aprende a ficar fissurado pelo caixa. Quanto mais o cara quebra, melhor ele fica quando ele não desiste, quando ele levanta. O próprio Napoleão Hill fala que fracasso só é fracasso quando você desiste. Quando acontece uma adversidade, é uma derrota temporária. Fracassado é o cara que desiste. Então, quando ele quebrou 2 vezes, ele teve 2 derrotas temporárias. Por quê? Porque ele não desistiu. Então, quando você passa por uma dificuldade dessa, você não desiste, você tem derrotas temporárias.
E quanto mais você se levanta, melhor você fica. Mais forte você fica. Quando o cara quebra 2, 3 vezes, ele vai ficando melhor. Então o que acontece? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Trabalhei no Seta quebrou. Eu não diminuo jamais o meu ex-patrão, no caso lá que chamava Matheus, chama Matheus, porque ele quebrou. Ao contrário, para mim, ele é um dos caras mais inteligentes que eu já vi, um baita empreendedor, e até quando eu preciso de algum conselho, eu consulto ele, porque o cara que quebrou uma empresa gigantesca, ele não está pior hoje, ele está melhor. Ele pode até estar pior com questão de restrição de nome, financeiro, tudo, mas ele é um cara muito melhor hoje, porque ele sabe que aquele caminho não dá certo, ele tem que trilhar um novo caminho. Claro, é 1000 vezes melhor que você não precise passar por isso, que você aprenda com os erros dos outros e que nunca aconteça. Mas o cara que aconteceu isso, ele não é pior do que você, porque ele entrou num aprendizado, numa escola extraordinária e hoje ele é muito melhor. O maior exemplo, o dono da Andorinha, cara, que é a maior loja que vende metro quadrado, uma loja só vende 76 milhões por mês, quebrou. Lá no nosso podcast ele fala, o pai dele quebrou, tinha 3 lojas, quebrou, teve que começar do zero tudo com a família e construiu aquele império depois. O seu Wilson Matheus quebrou e hoje é a 3ª maior rede do Brasil. E aí quando o cara quebra e passa por essa dificuldade, ele fica o quê? Fissurado pelo caixa. Por quê? Porque ele não quer passar por isso novamente. Então o cara aprende o quê? A economizar muito mais, a colocar o dinheiro na frente, sabe que o dinheiro não leva desaforo, sabe quais são as prioridades, ele tira o luxo de lado, o supérfluo do lado, então o cara vai ficando muito mais econômico. Aí você viu o que aconteceu? Chega a segunda geração dele, que é o filho dele, que ele fala que chama Tiago também, meu xará, e visitaram uma grande empresa e falou, pai, por que nós montamos uma sede dessa? Ele fala, meu filho, você não tem noção do que você está falando. Por quê? Porque o filho dele não passou a dificuldade que ele passou. Ele falou, aqui nós priorizamos o caixa e não esse luxo de ter uma baita sede. Se você ler o livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, lá ele cita as empresas vencedoras. E as empresas vencedoras são as empresas que economicamente dá valor ao dinheiro, não tem excessos, não tem luxos. E lá ele cita o case do Walmart, que o Walmart cresceu, já era gigantesco e a sede era uma sede muito modesta comparada às empresas da época. O próprio Sam Walton, do Walmart, lê o livro Made in America, eu já li o livro todinho, ele fala que ele dava valor a cada dólar. Não tem como você ser um empresário de sucesso sem dar valor ao caixa, sem dar valor ao lucro, sem dar valor à sustentabilidade da empresa primeiro. Então, tira a sua empresa, tira da sua cabeça essa mentalidade de supérfluo. Antes da empresa crescer, você nem tem caixa e está querendo viajar para a Disney. Você nem tem caixa na empresa e quer colocar o silicone na mulher. Você nem tem caixa e quer dar um carrão para o filho de 18 anos que acabou de 18 anos. Você nem tem caixa e quer fazer uma festa de arromba para sua filha. Você de 15 anos. Você nem tem caixa e está querendo fazer luxos. Cara, esquece isso. Essa é a mentalidade vencedora. Isso é uma mentalidade vencedora. Então você está aprendendo com quem construiu um império, entendeu? Então o caixa vem na frente, humildade, seja modesto, pés no chão e vai construindo um degrau por degrau. Empresa rica, dono pobre. Depois a empresa rica, dono rico. Não inverte os fatores. Não tenha vaidade, não coloque o luxo na frente. Baita ensinamento esse daí. Vamos para o próximo agora, produção. O público deve estar se perguntando, poxa, um negócio tão antigo, passou por tantas coisas aqui no Brasil, várias trocas de moeda, e teve um ponto de inflexão que quebrou muita gente, que foi a época do confisco do Collor. Então, nos anos 90, logo depois de assumir, feriado bancário, o brasileiro estava meio acostumado, né? Vem um feriado, vem alguma trolha. O que ele fez foi simplesmente confiscar o dinheiro de poupança e conta bancária. E aí o pessoal sempre fala, os investidores, não confiscaram as ações, mas confiscaram o dinheiro de conta bancária das empresas. Como é que foi nessa época? Porque todo mundo era meio que refém do banco, né? Colocava o dinheiro lá por causa do overnight. Então quase todo mundo tinha o dinheiro bancarizado. Sim. Eram raras as pessoas que tinham muito dinheiro fora. Teve um pessoal que era amigo do presidente Collor, conseguiu tirar o dinheiro num golpe de sorte. Tiraram o dinheiro do banco dias antes. Mas nem todo mundo tinha essa qualidade de ser amigo do presidente. Então, como é que foi? Eu lembro, assim, uma coisa que eu aprendi durante essa caminhada, já naquele tempo, é que em toda crise, Bruno, tem muita oportunidade. E ali, para mim, foi uma das maiores oportunidades que eu tive. E até difícil das pessoas, assim, gente, quando eu falo isso, acreditar, mas como eu era fissurado por esse negócio do caixa,
eu estava sempre fazendo conta. Eu tinha uma continha de padeiro, um débito e crédito, que eu acompanhava toda semana o que eu tinha de estoque, o que eu tinha no banco, o que eu tinha para pagar. Então, eu forçava muito sempre ter caixa, sempre ter saldo no banco, sem ter conta para pagar. E aí, naquele tempo, assim, eu aprendi que eu tinha que investir dentro do meu negócio. Eu não podia ficar, naquela época, tirando para todo lado, porque eu precisava focar. Até porque a gente tinha muita oportunidade naquele tempo. Eu comecei a crescer, comecei a vender, a vender no atacado. Nessa época que eu abri a mercearia, eu já tinha uns 3 caminhões, né? E eu vendia muito. Então, o que eu pensei? E aí vazou aquele negócio que podia confiscar dinheiro, né? E aí todo mundo ficou meio preocupado. Não, vou botar na poupança, isso aqui não confisca, isso aqui, aquilo ali. Aí eu pensei, a minha moeda é mercadoria, né? Então eu peguei tudo que eu tinha, todo recurso, e eu falei, a única coisa que me garante é ter produto. Eu sei que produto as pessoas vão precisar comprar. Aí eu peguei assim sei lá, uns 20 talão de cheque, comprei Imperatriz, tudo, e dei cheque pré-datado. Gastei todo o saldo que eu tinha no banco, enchi quase todos os depósitos que eu conseguia alugar na cidade, e fiquei devendo um bocado de dinheiro. Mas fiquei devendo bastante naquela época. Eu até tive coragem, porque não era de dever muito. Mas eu fiquei tranquilo, porque a mercadoria estava comigo, né? Aí vieram e confiscaram o dinheiro, Bruno. E aí eu tinha muitos amigos, conhecidos, que tinha aquela brecha de que você podia pegar um cheque com data retroativa e receber aquele cheque e depositar para pagar a sua conta. Aí a turma chegava assim, mas, seu Wilson, você tem conta para pagar, eu tenho dinheiro preso. Eu digo, tenho muita conta para pagar. E se você não pega o cheque meu, eu digo, pego mais com 50% de desconto. E com isso eu ganhei muito dinheiro. Você vê, eu paguei quase todas as minhas contas, né? Com metade. E aí depois a mercadoria começou a subir de preço e eu ainda ganhei na inflação. Então, nesse momento ali, enquanto muita gente teve muita dificuldade, e na época, por sorte, e Deus me iluminou naquele momento, e a gente teve um lucro. Eu lembro que na época eu construí a loja nova, um prédio, eu ampliei a loja só com parte desse lucro. Caramba. É muito interessante. Muita sorte, um pouco de sorte. Também, mas essa visão de que, olha, o que eu faço com o dinheiro? Vou comprar mercadoria porque é o meu negócio, é isso que eu vou vender, as pessoas precisam disso. Sim. Tem várias histórias dessas de pontos de inflexão. Eu tava vendo outro dia. Pode pausar. Produção, a Maluzinha, o Gabi, quando você estiver no podcast, não seja igual a Malu, né? Ela falou que foi sorte. Não é sorte. Né? Tô falando com a Gabi aqui, que ela que tá aqui na produção. Então, ela ia estar no podcast comigo, não dá umas dessas. Cara, olha o que o cara falou. Olha só. Momento do confisco do dinheiro da época Collor. Cara, ele sabendo que era um momento de estabilidade e nas crises que se fazem milionários. Ele foi ousado, ele fala que ele era conservador, mas nesse cenário ele pegou todo o dinheiro dele e ainda tudo que ele tinha de crédito em cheque, comprou e estrumbou os depósitos de mercadoria da cidade, todos aqueles que ele conseguiu alugar. Nisso, logo em seguida, foi confiscado o dinheiro, certo? Logo em seguida. Cara, e aí onde eu falo que não foi sorte? O seu Wilson, ele já é o segundo trecho que ele fala de quem? Que ele fala de Deus. Ele dá para ver que ele é um cara muito espiritual. E não tem como esse insight que ele teve ser um insight divino que chegou lá, entrou na mente dele e falou, meu filho, faça isso. Não tem como. Esse foi um insight divino. Cara, e depois ele fala que ele conseguia pagar as contas de cheque retroativo e dava o dinheiro para as pessoas. Só que ele começou a cobrar 50% do valor. Caraca! Então, ou seja, você tinha um amigo, você tinha um cheque de R$1.000, e ele falava, ele conseguiria pagar as contas com esses cheques. Só que ele descontava 50% do cara. Você tem noção que ele pegava um cheque que valia 1.000, descontava 500 do cara e pagava o fornecedor com um cheque de 1.000? E ainda, depois a mercadoria valorizou. Nisso ele montou uma loja no momento do confisco do dinheiro de todo mundo. Cara, é surreal isso que aconteceu com o seu Wilson. Por isso que é interessante você ter caixa. E ele foi e colocou o dinheiro na onde? Na mercadoria. Cara, que estratégia. Nisso o cara explodiu e dobrou, colocou mais uma loja só com essa estratégia comercial que ele teve de negociação. Então ele tirou o dinheiro do banco, que ele sabia que ia confiscar, colocou tudo de mercadoria, comprou mais mercadoria a crédito, pegou o cheque das pessoas que estavam sem dinheiro, usou o cheque para pagar a conta, mas descontou 50% das pessoas também. Ele foi um baita agiota também, né? Descontou 50%, mas as pessoas não tinham dinheiro, tinha sido confiscado, ele deu dinheiro para as pessoas, cara, e montou outra loja. Que estratégia que ele fez. Vamos para o próximo aí, produção. Nosso trabalho. E como que foi a expansão? Porque o senhor abriu uma mercearia, aí começou a vender atacado, comprou uns caminhões, teve esse lance, vamos colocar de sorte mais competência durante a época do Collor, ganhou mais dinheiro. Muita gente iria parar e falar, tá bom,
Já deu, já enriquei, né? Tô tranquilo. Mas se eu queria continuar crescendo, como é que foi isso? Você sempre quis crescer mais ou foi um sócio novo que chegou, aí você viu que dava? Como é que foi a expansão do grupo? E aqui eu vou fazer um adendo, porque quando o Bruno foi até lá, uma das coisas que ele chegou e falou: caramba, e o senhor Matheus estava lá, trabalhando, meio que no chão da fábrica, digamos assim, né? No chão do supermercado. E ele ficou bem impressionado com o fato do senhor estar na operação desde sempre e estar ainda trabalhando. Não, e muito ativo, tem até uma história, não sei se já te falaram isso, devem ter falado, mas eu tava conversando com alguém da sua equipe. E aí eu falando, pô, o Matheus é ativo pra caramba no negócio. Aí eles falaram, isso, você não sabe da missa metade. Se ele vai no mercado concorrente e vê que a Coca tá mais barata, ele tira foto, manda pra gente, fala, como é que os caras têm a Coca mais barata que a gente aqui? Se a gente compra muito mais, tem mais estoque. E aí manda modificar o preço. Nós temos um aplicativo hoje de pesquisa e a gente vai no concorrente e a gente pega isso. Mas respondendo a tua pergunta, Bruno, ali nós ficamos até 2000, a gente teve um crescimento exponencial no atacado. Então, chegou ali no final de 2000, a gente tinha uma loja em Balsas e nós já tínhamos mais de 200 caminhões rodando, né? A gente já fazia todo o estado do Maranhão com atacado, né? Todo o estado do Piauí, o estado do Tocantins e o estado do Pará. Então a gente já tinha uma força de atacado muito grande. E foi então que assim, eu fazia muita viagem para os Estados Unidos, pela Abras, né? E chegou um momento nessas viagens que eu via muito que o varejo ia crescer muito. E que a solução no futuro era varejo. E muita gente falava assim, assistia palestra, olha, o atacado vai se acabar, o varejo é que vai dominar, e as redes começaram a crescer no Brasil, começou a realmente muitas redes dominar, né? São Paulo, no Nordeste, nós temos o exemplo do Bom Preço, né? E teve o exemplo do Pão de Açúcar, que também cresceu muito, duas empresas que são referências para mim, né? E aí eu fiquei com medo naquela época, falei, cara, nós temos que abrir loja de varejo. Mas eu tinha muito medo de abrir loja, porque eu ficava preocupado de como controlar o caixa. Como que eu controlo? Como é que eu controlo o dinheiro? Como é que eu controlo a entrada e saída, né? Então eu tinha muito medo de ser roubado. E aí, mas eu entendi, rapaz, o negócio é varejo. E aí houve uma oportunidade de comprar uma loja Imperatriz, a gente comprou essa loja. A gente começou a trabalhar com muita dificuldade para aprender, mas aí a gente entendeu que o negócio era lucrativo e que a gente podia aprender. Aí a gente abriu a terceira loja, que já foi na cidade de Santa Inês, ali já próximo de São Luís, e a gente viu que esse negócio realmente dava certo. E aí a gente começou a abrir aí. A gente tinha o maior sonho, que era abrir em São Luís, Bruno, mas eu tinha muito receio, porque eu pensava assim, rapaz, São Luís é uma capital, e a gente do interior, a gente tem muito receio, né? Eu falei, aqui tem muito competidor, e realmente tinha, mas eu tinha vontade, né? Aí um dia surgiu uma oportunidade, tinha uma redezinha pequena lá, chamada Preço Bom, e o cara tinha 4 lojas e queria passar, porque ele pegou aquilo e não sabia mexer, não era a praia dele, e ele me ofereceu. E eu levei para internalizar isso, e nós tivemos no primeiro momento uma das grandes dificuldades que a gente viveu na época, porque como a gente era atacadista, e tinha muito cliente já em São Luís de varejista. E quando eu falei internamente de abrir essas lojas em São Luís, nosso time do atacado levantou o braço e disse, nós não pode abrir loja em São Luís, nós vamos perder nossos clientes de atacado. E aí eu dei 2 passos para trás nessa época, né? E pensei, mas aquilo lá batia no meu coração, que aquilo era uma oportunidade, né? E aí internalizei ali, mas eu fiquei martelando, e aí foi que o Jesuíno, que hoje é nosso presidente, meu chefe, eu vou lhe apoiar nesse negócio. O Jesuíno foi lá e convenceu a turma que realmente nós tínhamos que abrir varejo. Uhum. E nós abrimos. Aí eu fiquei com medo, era 4 lojas, eu falei, não, vou comprar só 2, vou pegar 2. E aí, Bruno, na época, nós fomos pegar essas lojas, eu lembro que eu fui para lá na época e fiquei na loja da Coab, fazendo a transição ali, e no sábado à tarde, aquela loja tinha ninguém, rapaz. E a gente já tinha meio que feito uma pré-DRE, a gente tinha que vender naquela loja mais de 2 milhões de reais para poder dar lucro pelo aluguel que a gente tinha assumido. E aí a gente teve uma ideia, contratamos uma agência que as 3 primeiras compras iam ser de graça. Meu amigo, Olha até hoje isso. ainda tem recalque desse negócio. A turma quase quebrou a loja. Pausa aí, produção. Olha só os ensinamentos dessa parte aqui. Então, primeiro, ele era um atacado, ele tinha um atacado, ele vendia porta a porta, tinha vendedor de rua, eu não sei se vocês entenderam. E aí, ele indo buscar conhecimento fora, você viu, conhecimento nos Estados Unidos, palestra, falava que a tendência era varejo. Tanto é que depois, atacado virou atacarejo. E ele acreditou, começou a montar loja de varejo. Depois ele teve o desafio de vir para a capital São Luís, mas lá tinha clientes que ele, como atacado, vendia. Ele era um atacadista distribuidor também. E aí ele pegou as lojas queimadas. Olha o número que ele fez. Ele fez uma DRE.
Olha só, você tem que aprender a fazer DRE. Qualquer dia eu faço um vídeo só de DRE aqui para você. Ele fez a DRE da loja e falou, cara, nós temos que vender X, porque tem um aluguel, tem funcionário, tem a margem de lucro, etc e tal, nós teríamos que vender um determinado número. Aí, quando ele pega a loja, o que acontece? A loja não tem ninguém. E olha o medo, tá? Olha o medo. É normal ser conservador. O cara queria vender 4 lojas, ele comprou só 2. E quando ele pega a loja, não entrava uma alma na loja, ele contratou uma agência e fez esse levanta defunto, que é muito louco também o que ele fez, né? De as 3 primeiras compras ser grátis, eu não sei qual seria o valor dessas compras. Mas isso aí chama de custo de aquisição de cliente, mas isso aí é um baita custo de aquisição, você não precisa fazer isso. E essa estratégia de aquisição é uma estratégia de atração de clientes, que é a nossa especialidade aqui na nossa agência de marketing. Mas eu não vou falar para você dar 3 compras gratuitas para o cliente, que não tem sentido. Dá para encher a sua loja sem precisar fazer isso. E essa é uma das nossas especialidades da nossa agência de marketing, que o link do WhatsApp também está aqui. É só você chamar e marcar uma reunião com a gente aqui e vamos fazer o seu negócio vender muito mais. Hoje, para você levantar um ponto morto, reinaugura, faz barulho, coloca promoção, produto abaixo do custo, mas não, dá produto de graça, ele foi muito agressivo. Tem que pôr um limite, né? Tem que pôr um limite, eu creio que tinha. E ele falou, até hoje tem recalque disso daí. Ele falou, vamos ver o que aconteceu com a loja depois dessa ação. Nesse momento, Saíram correndo, entrando, aí a gente deu a nossa grande virada. Aí foi a nossa cabeça, a minha, do Jesuíno, que é nosso presidente hoje, de todo o time. Rapaz, abriu a nossa mente. E a gente, cara, que mercado maluco é esse? Que tempo perdido. Por que a gente não já tinha visto? Pausa aí. A gente virou uma página da empresa aqui. Você viu? Ele está falando do quê? Da descoberta do varejo. E aí ele fez tudo isso e levantou a loja. Então o que acontece? Quando você vai abrir uma loja nova e você tem caixa, não economize no custo de aquisição para o cliente. Faça um barulho de parar a cidade. Cara, porque essa loja tem que ficar conhecida rápida. O que eu vejo dono de mercado que, cara, o cara é escasso, o cara é miserável, não quer, gastou tanto, comprou aquela ilha da Eletrofil de 200 mil e quer colocar lá, Thiago, vamos colocar R$1.000 de tráfego pago para inaugurar. Cara, vai se lascar. Não é esse o caminho. Olha o que o seu Wilson fez para custo de aquisição, para levantar a loja que estava morta. Ele sacudiu a cidade e depois ele pirou no varejo. Continua. Da empresa naquele momento. Em 2000, isso. É em 2000, muito legal. Eu acho muito interessante esse Aliás, desculpa, em São Luís já foi em 2003. 2003. A mercearia lá em Balsas foi que ano? 80 aí? 86. 85, 86. 86. Então a virada para o varejo veio nos anos 2000, são 16 anos depois. Mas o que eu acho muito interessante, enquanto eu falava, eu fui olhar a população de Balsas hoje. Hoje tem 96 mil habitantes. Então muita gente tem na cabeça, não, para começar um negócio eu tenho que estar numa grande cidade. E tem que ser no Sudeste, tem que ser em São Paulo, Rio de Janeiro, né? E, na verdade, só começou um negócio em Balsas, que era uma fronteira agrícola. Aí depois de 16 anos que falou, não, agora vamos mudar um pouco o negócio. Você falou, é mais uma rede logística que usa o varejo, era realmente logística, eram os caminhões com atacado, agora vamos começar a ter mercado. Aí foi para São Luís, que hoje tem 1,1 milhão de habitantes, só quase 20 anos depois do começo do negócio. Só quase 20 anos depois. E tudo que a gente foi fazendo, Bruno, foi por necessidade mesmo. E a gente foi aprendendo, se virando ali nos 30, mas entendendo o mercado. E hoje as pessoas, mas para mim começar um negócio, o que eu preciso fazer, me dá uma dica, é conhecer. É conhecer, ter noção daquilo que você quer fazer e conhecer aquilo de perto. Mas vivendo por dentro, porque às vezes as pessoas querem fazer as coisas, mas quer olhar de fora. E se não entra para dentro, dificilmente vai conseguir fazer isso, né? E foi o que a gente fez na época. Muita gente, muitos colegas aqui do Sul, do Sudeste, era muito contra centro de distribuição. Mas porque a gente começou no atacado e tinha que ter o centro de distribuição para atender a venda externa, quando nós começamos a abrir loja, a gente viu que aquilo ali era o nosso grande diferencial, porque a gente começou a abastecer as lojas e com mais facilidade do que o pessoal da época, porque a indústria sempre teve uma dificuldade logística muito grande na região. E você não tem noção do tanto que a gente evoluiu por conta desse pilar mestre que é a nossa logística de hoje. E quando a gente começou a entrar no Pará, Bruno, aí que era pior, porque na época, ali no início dos anos 2000, era muita estrada de terra, e naquela época de inverno, dificilmente você trafegava, era muito difícil. Então a gente fez de uma dificuldade uma facilidade. E isso nos impulsionou a nossa empresa de logística. Inverno é quando chove muito, né? Chove muito, Só para avisar o pessoal que é do Sudeste, não sabe disso. Lá é sempre verão, mas tem a época que chove que eles estão bem inverno. Eu cresci entendendo que lá nós só tínhamos 2 estações. Era chuva e sol. Ó, aqui vai outros pontos. Você viu que são inverno é quando chove, porque lá não tem inverno. Pará é quente pra caramba. Aqui outros ensinamentos. Você viu o Bruno falando, quando chegou,
o seu Wilson, ele fica na loja lá com a camisa, com o uniforme, ele está de uniforme no podcast. Esse rapaz do lado do seu Wilson é o CFO, que entrou na empresa há um ano e pouco. É uma espécie de diretor financeiro. Quais são os ensinamentos? Primeiro, o seu Wilson, ele trabalha lá, você viu o Bruno falando, chegou lá no piso do negócio que fatura bilhões. Vê quantos fatura bilhões aí em produção. O Matheus aí faturou em 2024. E o que acontece? O cara está lá na operação, dono, certo? E ele contando também que, você vê, ele está de uniforme, trabalha de uniforme lá na empresa, está todo dia olhando precificação, pode falar. 36,35 bilhões. 36 bilhões faturou no ano 2024. A produção falou aqui. Então, o que acontece? O seu Wilson, outro ponto que é interessante, ele fala do CD, né? E por que o CD, no tamanho dele, era importante? Porque a indústria, de fato, ela falha na logística, ainda está lá no norte do país, e os concorrentes dele, que ele fala o pessoal da época, são os players concorrentes. Não tinha condições de reabastecer a loja a tempo, e depender da indústria, dava muita ruptura. Que nem quando eu falo que todo dia que vocês têm que ter mix, não adianta ter mix, é ter mix e não deixar faltar o mix, não deixar a ruptura acontecer. E o CD, ele serve para duas coisas. Primeiro, para você minimizar a ruptura, porque você já está abastecido numa central e aí você começa a mandar produto para as lojas, então você não fica dependente totalmente do tempo de logística da indústria, e isso vira um baita diferencial para eles. E segundo, o CD também economiza custo de estoque. Lá no CETA nós tínhamos um CD de 27 mil metros. E qual é a lógica do CD? Quando nós tínhamos 48 lojas em São Paulo, e 2 no Amazonas, quando você está com as lojas de São Paulo, se você manda o fornecedor entregar o produto loja a loja, você tem que pegar um pedido mínimo que fique excesso naquela loja. Quando está no CD, você centraliza o produto do CD e vai soltando conforme necessidade logística do seu próprio CD. E o fornecedor, ele ajuda a bancar parte do custo desse CD com a verba de logística centralizada, que é fecha uma carga, fecha um truque, fecha uma carreta, você cobra essa verba logística do fornecedor que não precisa mais loja a loja, então você levanta uma verba, você cobra a descarga de pallet, e aí você distribui os produtos conforme a necessidade de uma caixinha, 2 caixinhas para cada loja. Então você tem um custo de diminuição de estoque, do que esse estoque ficar perdido para as lojas. Quem tem rede tem essa dor de cabeça que eu vou falar. Às vezes você tem um produto numa loja e não tem em outra, às vezes tem um produto em 3 não tem em 4. Por quê? Porque foi mal distribuído, às vezes, no momento da compra, o comprador mandou mais para uma loja e menos para outra. Quando você está no CD, isso tende a não acontecer. Você vai distribuindo conforme a necessidade de cada loja e mantendo o seu estoque enxuto e também minimizando a ruptura. É isso que ele quis dizer aqui nesse trecho. Bom, essa é a primeira parte desse grande podcast, eu dividi em 2 para não ficar muito longo. Depois eu vou postar a segunda parte, já está aqui no meu caderno aqui, ó, deixa eu ver. Tem 1, 2, 3, 4, 5 trechos para nós reagir, comentar, ensinar e falar sobre esse baita podcast do seu Wilson. Cara, e a segunda parte está muito melhor que a primeira. Então aguarde aí que amanhã já eu solto a parte 2. Amanhã você vai ver a parte 2 desse react desse podcast.